Essa história vão deixar vocês aterrorizados. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Carlos, e essa é a história mais assustadora da minha vida. Eu sempre fui um cara que não acreditava em nada sobrenatural. Na verdade, minha vida era bem comum, cheia de trabalho e aquela rotina que a gente acaba se acostumando. Mas tudo mudou quando decidi me mudar para uma casa nova em um bairro que parecia perfeito. Logo que cheguei, uma sensação estranha me pegou. A casa era bonita, com um jardim bem cuidado e uma varanda que parecia um convite para tomar um café da manhã tranquilo. Mas, à medida que eu entrava, algo na atmosfera me deixou inquieto. Era como se as paredes estivessem sussurrando segredos, e cada passo que eu dava fazia o chão render de um jeito assustador. O que eu não sabia era que estava prestes a viver uma experiência que mudaria minha forma de ver o mundo. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Eu me dedicava a desempacotar as caixas e a organizar as coisas. Mas, ao cair da noite, aquela sensação de que alguém estava me observando voltava com força. Era um frio na espinha que não deixava meu corpo em paz. Já ouviram falar daquela sensação de que tem alguém atrás de você? Era exatamente isso que eu sentia. A cada ruído fora do comum, meu coração acelerava. Eu me perguntava se era apenas a ansiedade da mudança ou se algo mais estava acontecendo. Foi então que, em uma dessas noites, olhei pela janela da sala e a vi pela primeira vez. Uma mulher estranha na casa ao lado, com um olhar fixo. A luz da lua iluminava seu rosto, e mesmo de longe, eu percebi que ela tinha um ar perturbador. O olhar dela era profundo e intenso, e parecia atravessar as paredes da minha casa. Não conseguia entender o que ela queria, mas aquele olhar me deixou com um medo inexplicável. Nos dias seguintes, eu não conseguia tirar a imagem dela da cabeça. O medo começou a crescer dentro de mim, como uma sombra que não me deixava em paz. Em uma das manhãs, enquanto eu arrumava o quintal, a vi novamente. Estava lá, parada na janela, como se estivesse me esperando. Fui tomado por um misto de curiosidade e pavor. O que era tão interessante na minha vida? O que ela queria? Decidi ignorá-la, mas a verdade é que o medo só aumentava. Cada vez que eu passava pela sala, olhava para a janela e, como uma rotina macabra, lá estava ela, observando. Conversar com os vizinhos poderia me ajudar a entender o que estava acontecendo, então fui em frente. Na esquina, encontrei um grupo de pessoas e decidi puxar conversa. Perguntei se conheciam a mulher da casa ao lado. A Aquila? Ninguém sabe muito sobre ela. É uma reclusa. Vive sozinha há anos, um deles respondeu, dando de ombros. Ela é meio estranha, mas não faz mal a ninguém. A frase ecoou na minha cabeça, meio estranha. O que isso significava? Eu não conseguia deixar de sentir que algo não estava certo. A ideia de que alguém pudesse ficar tão fixo em outra pessoa era, por si só, assustadora. No fundo, eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. A curiosidade e o medo andavam de mãos dadas, e eu não podia continuar vivendo daquela maneira. As noites se tornaram longas e insones, e o olhar dela ainda estava gravado na minha mente. Com cada vez que eu olhava pela janela, meu coração disparava, e eu sentia que não estava sozinho naquela casa. Algo me dizia que a história estava apenas começando, e eu estava prestes a mergulhar em um pesadelo. Depois de alguns dias vivendo aquela tensão, eu decidi que precisava descobrir o que estava por trás daquele olhar assustador da mulher da casa ao lado. A curiosidade estava me consumindo. As noites eram as mais difíceis, e o silêncio era perturbador. Eu escutava cada barulho, cada sussurro que ecoava na casa. O medo era palpável, como se eu pudesse cortá-lo com uma faca. Uma noite, não consegui resistir. Enquanto a cidade dormia, peguei a lanterna e fui até a janela.
Olhei para o lado e lá estava ela novamente, imóvel, como uma estátua. O olhar dela parecia mais intenso do que nunca. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Uma mistura de medo e coragem me levou a pegar um casaco e sair de casa. Eu precisava saber se ela realmente estava lá, ou se era apenas fruto da minha imaginação. Atravessei o jardim e fui em direção à casa dela. A lua iluminava o caminho, mas o brilho parecia não ser suficiente para afastar a sensação de terror que estava crescendo. A cada passo que eu dava, o coração batia mais forte, como se estivesse tentando avisar: Carlos, não faça isso. Mas a curiosidade era mais forte do que o medo. Chegando na frente da casa, percebi que as janelas estavam fechadas, mas a porta da frente estava entreaberta. O medo tomou conta de mim, mas eu não podia desistir agora. Com a lanterna em uma mão e a outra tremendo, empurrei a porta. Ela rangeu, fazendo um barulho assustador que ecoou na escuridão. Olhei para dentro, e tudo estava em silêncio. A casa tinha um cheiro estranho, como se o tempo tivesse parado ali. As paredes eram cobertas de fotos em preto e branco. Cada imagem era de uma pessoa diferente, mas havia algo em comum. Todos pareciam estar com medo. O olhar deles me seguia, e a sensação de estar sendo observado voltou com força total. Eu estava assombrado, e a história que se desenrolava diante de mim era mais do que eu poderia suportar. Segui pelo corredor, e a sensação de que estava sendo vigiado só aumentava. No final do corredor, havia uma porta fechada. Sem pensar duas vezes, eu a abri. O que encontrei lá dentro me deixou paralisado. Era um pequeno quarto cheio de bonecos de palhaço, todos com sorrisos macabros e olhares vazios. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Aquilo era o que a mulher fazia? Havia algo de realmente assustador naquela coleção. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Era um sussurro suave, como se alguém estivesse falando. O medo tomou conta de mim. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém. A adrenalina correu nas minhas veias, e eu sabia que tinha que sair dali. Mas algo me puxava, como um imã, para dentro daquela casa. O sussurro parecia me chamar, e eu não conseguia ignorar. O pânico começou a crescer. Aquelas imagens, os bonecos, tudo aquilo era um pesadelo que eu não conseguia entender. Era como se a mulher estivesse me atraindo para um jogo que eu não conhecia as regras. Decidi que precisava voltar. Corri pelo corredor, mas a porta que havia aberto atrás de mim se fechou com um estalo. Tentei abrir, mas estava trancada. O medo se transformou em desespero. Olhei ao redor, procurando outra saída, mas tudo o que eu via era aquela coleção de palhaços me observando, como se estivessem se divertindo com meu terror. Enquanto tentava pensar em uma forma de escapar, a porta se abriu lentamente. Eu não sabia se era uma ilusão ou se a mulher estava lá, mas meu instinto me disse para correr. Sem olhar para trás, eu saí correndo da casa, pulando o jardim como se estivesse fugindo de um monstro. O olhar dela ainda estava gravado na minha mente, e eu sabia que a história que começara era mais profunda e aterrorizante do que eu poderia imaginar. Quando finalmente cheguei em casa, trancando a porta atrás de mim, a sensação de estar seguro começou a voltar. Mas o medo e a curiosidade continuavam a me assombrar. Eu sabia que precisava descobrir mais sobre aquela mulher e o que estava acontecendo na casa ao lado. A história não tinha acabado, e o terror ainda estava longe de acabar. Acordei na manhã seguinte com o coração ainda acelerado, mas tentei ignorar a tensão no meu peito. O que aconteceu na casa da mulher estranha estava me consumindo, e, por mais que eu quisesse deixar tudo para trás, a curiosidade me puxava de volta. Eu precisava entender o que estava acontecendo ali e quem era aquela mulher que me assombrava. Decidi que ia investigar, mas tinha que ser com cautela.
O dia passou devagar, e eu me distraí com as coisas do dia a dia. O trabalho, as conversas triviais com os vizinhos, mas a todo momento, a imagem dela me vinha à mente. O olhar penetrante e a coleção de palhaços eram como uma sombra que não me deixava em paz. À noite, a ansiedade era ainda maior. O medo de encontrar a mulher novamente me paralisava, mas eu sabia que tinha que encarar essa situação. Na manhã seguinte, eu tomei coragem e fui até a casa dela novamente. Dessa vez, eu não queria entrar, mas precisava saber mais sobre a mulher e o que ela fazia. Assim que cheguei em frente à casa, percebi que a porta estava aberta. Uma sensação de alívio e medo misturados me invadiram. O silêncio estava pesado no ar, e eu hesitei antes de dar um passo adiante. Olhei pela janela, e o que vi me deixou ainda mais assustado. A sala estava cheia de bonecos, mas não eram só palhaços. Havia bonecos de diversos tipos, todos com expressões estranhas. Alguns estavam com sorrisos, outros pareciam tristes, e alguns tinham olhares maliciosos. Era como se todos aqueles olhos estivessem me observando, me avaliando. Fiquei paralisado por um momento, me perguntando se deveria continuar. Então, um movimento na casa me fez pular. Eu vi a mulher se aproximar da janela, e ela parecia me olhar diretamente nos olhos. O medo tomou conta de mim novamente. Meu instinto gritou para eu correr, mas algo me fez ficar. O olhar dela não era de raiva, mas de curiosidade, como se estivesse esperando algo de mim. Eu não conseguia entender. Respirei fundo e decidi que era hora de agir. Fui até a porta da frente, e para minha surpresa, ela estava aberta. O que eu estava fazendo? Eu estava prestes a entrar em um território desconhecido, um espaço que carregava uma história de terror em cada canto. Mas a necessidade de saber mais era mais forte. Entrei devagar, e o barulho da porta se fechando ecoou como um lamento. A sala estava fria e cheirava a mofo. Eu me senti como um intruso. A mulher estava na cozinha, e quando ela me viu, um sorriso bizarro se formou em seu rosto. "Você voltou", ela disse, com uma voz suave, mas que tinha um tom sombrio que me deixou arrepiado. "Estava esperando por você." Tentei me controlar, mas o medo era evidente na minha voz. "O que você faz aqui?" perguntei, forçando uma coragem que eu não sentia. A mulher começou a rir, mas não era uma risada amigável. Era uma risada que soava como uma advertência. "Eu ajudo pessoas a se libertarem de seus medos." "Você tem medo de palhaços, não tem?" Aquelas palavras me cortaram como uma faca. Como ela sabia disso? O que ela estava fazendo com todos aqueles bonecos? Eu estava assombrado, paralisado pela inquietação que crescia em mim. Eu não estou aqui para isso." Eu gaguejei, tentando recuar, mas ela se aproximou e colocou a mão no meu braço. "Você não entende. Os medos são como sombras. Eles crescem se você não os enfrentar", disse ela, enquanto olhava nos meus olhos. Eu me perguntei se ela estava certa. O que estava acontecendo naquela casa era muito mais do que eu conseguia processar. A sensação de terror estava se intensificando, e eu não sabia se deveria acreditar nela ou correr o mais longe possível. De repente, uma das janelas se abriu sozinha, como se uma brisa invisível tivesse invadido o ambiente. Um dos bonecos caiu do sofá, e eu pulei para trás, gritando. A mulher começou a rir novamente, mas dessa vez era uma risada que misturava prazer e malícia. "Você está começando a entender, não é? O terror está em todo lugar. Você só precisa enxergá-lo." Olhei ao redor. Os olhos dos bonecos pareciam estar mais vivos do que nunca, e eu estava paralisado. O medo dominava meu corpo. Eu precisava sair dali, mas algo me prendia, como se eu estivesse preso em um jogo do qual não conseguia escapar.
Antes que eu pudesse pensar em uma maneira de sair, ela me puxou para mais perto. Venha, Carlos. Deixe-me mostrar como enfrentar seus medos, ela disse com um sorriso que fez meu sangue gelar. Eu sabia que estava em apuros, e a história daquela mulher estranha estava prestes a se tornar muito mais assustadora do que eu poderia imaginar. A tensão no ar era quase palpável enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. A mulher, com aquele olhar fixo e um sorriso que misturava sedução e loucura, me puxou para dentro da sala. As paredes estavam cobertas de quadros, todos com retratos de palhaços de diferentes estilos, mas todos com expressões assustadoras. Era como se cada um deles estivesse me observando, rindo da minha situação. Você acha que pode se esconder do medo, Carlos? A mulher sussurrou, enquanto seus olhos brilhavam de forma quase sobrenatural. Eu sentia meu coração disparar, e um frio na barriga me fazia querer correr, mas as palavras dela grudavam na minha mente. Você precisa entender que enfrentar seus medos é a única maneira de superá-los. Enquanto ela falava, o medo que eu sentia se transformou em uma confusão intensa. Eu não sabia se ela era uma louca ou se realmente estava me ajudando. O que eu sabia era que aquele lugar, aquele momento, era um pesadelo que parecia não ter fim. Mas mesmo assim, algo me dizia que eu precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Era como se o terror que eu sentia estivesse se transformando em uma oportunidade de encarar as sombras que me assombravam. Olhe para os bonecos, ela me pediu, e eu relutantemente virei a cabeça na direção deles. Eles são apenas bonecos, Carlos. O que os faz assustadores é o que você projeta neles. Você tem medo de palhaços porque eles representam algo que você não consegue controlar. O que ela disse fez sentido, e a realidade me atingiu como um soco no estômago. Eu sempre tive medo de palhaços por causa de histórias que ouvia quando era criança, por causa de filmes de terror e por causa do que as pessoas sempre diziam. A ideia de que o medo era apenas uma construção da minha mente me deixou um pouco mais calmo, mas a tensão ainda estava presente. Mas, e se eles não forem apenas bonecos? You consegue murmurar, a voz tremendo. E se eles realmente tiverem alguma coisa a ver com o que eu temo? O sorriso dela se ampliou, e eu percebi que a mulher estava se divertindo com o meu dilema. É isso que você precisa descobrir, Carlos. Você deve encarar o que teme de frente, e só assim poderá se libertar. Com um movimento brusco, ela me puxou para mais perto dos bonecos. Escolha um. Toque nele. Aquilo era insano. O terror se espalhou pelo meu corpo novamente. Mas a única maneira de sair daquela casa era enfrentar meu medo. Com o coração acelerado, fui até um dos bonecos que parecia menos ameaçador. Era um palhaço com um sorriso largo, mas os olhos estavam vazios. Minha mão tremia enquanto eu estendia os dedos para tocá-lo. Assim que a ponta dos meus dedos encostou na superfície fria do boneco, uma onda de energia atravessou meu corpo, e eu fui assombrado por uma visão. Vi o palhaço em um circo, aplaudido pela plateia, mas então a cena mudou. O circo pegou fogo, e o palhaço ficou preso, gritando por socorro enquanto as chamas o consumiam. A sensação de desespero e tristeza tomou conta de mim, e eu não consegui mais suportar. Chega! Eu não posso lidar com isso! Gritei, recuando e olhando para a mulher. Ela estava mais próxima agora, sua expressão séria. Você tem que entender, Carlos. O medo só tem poder se você deixar. Você precisa libertar-se disso. Aquela visão me atingiu com força. Eu percebi que o medo era uma parte de mim, algo que eu tinha que aceitar, não fugir. Antes que eu pudesse pensar em mais alguma coisa, olhei para a mulher e gritei: eu não vou deixar que isso me controle mais. Eu não quero viver assombrado por isso. Uma risada suave saiu de sua boca,
e a expressão dela se iluminou. Isso mesmo, Carlos. Você está começando a entender. Agora, liberte-se. E, naquele momento, senti um peso sendo tirado de mim. O medo que me cercava começou a dissipar, como se a luz estivesse finalmente entrando em uma sala escura. Os bonecos, que antes me pareciam ameaçadores, agora eram apenas objetos inanimados. O terror estava se transformando em compreensão. Olhei para a mulher uma última vez e ela sorriu. Você fez bem. Agora você pode sair e viver sem ser assombrado. E, como se ela tivesse usado algum tipo de magia, eu me vi na porta de saída da casa, com uma sensação de liberdade que nunca tinha experimentado antes. Saí para a luz do dia, ofegante, mas aliviado. O medo que me consumia não era mais um peso. Ao olhar para trás, a mulher estava na porta, acenando. A sensação de terror se foi, e eu percebi que havia superado algo que me acompanhava há anos. Enquanto caminhava para casa, uma nova história começava a se formar dentro de mim. Era a história de um homem que decidiu encarar seus medos e não se deixar mais ser assombrado. Uma história que eu contaria a partir de agora, não com pavor, mas com a força de quem já enfrentou o terror e saiu vitorioso. E assim, a história da mulher estranha e os bonecos palhaços se tornaram uma lição de vida que eu nunca esquecerei. O que me assombrava, na verdade, me libertou. O que vocês acham dessa história? Eu sei que muitos de vocês já sentiram medo de alguma coisa, seja de palhaços, de escuro ou até de coisas que não conseguimos explicar. Essa experiência me mostrou que, às vezes, o que nos assombra é apenas um reflexo do que guardamos dentro de nós. E você, já enfrentou um medo que parecia incontrolável? Quero saber, qual é o seu maior medo? Você já teve uma experiência semelhante a essa? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar essas histórias e ver como podemos encarar nossos medos juntos. Se você curtiu essa história e quer ouvir mais relatos de arrepiar, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Até a próxima!